reafirmar que feriado agora, né, dia 21, e bem como todos os feriados, a casa está aberta normalmente, tá? Nós não paramos nos feriados, nem nas vésperas de feriados. A casa ela só para uma vez por ano, no período entre o Natal e o Ano Novo. Nós costumamos informar, fixando algum tipo de aviso na entrada e em outras dependências da casa. Então, para aquelas pessoas que, porventura, ficarem na dúvida, a casa ela sempre estará aberta, só fechando nesse período entre Natal e Ano Novo. Reafirmar também o nosso curso. Todas as segundas-feiras nós fazemos um curso, né? Falar curso, mas quem frequenta sabe que é muito mais que isso. Esse curso é todas as segundas-feiras, com o intuito de aprofundar os estudos, o conhecimento da doutrina espírita. Toda segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite. Então, se porventura alguém que não faça ainda o curso, tem interesse, sinta a necessidade de querer conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, as aulas se iniciaram em fevereiro, mas elas ainda, ou melhor, a disponibilidade do curso ainda está aberto para todos que tiverem o interesse e essa necessidade. E também, para finalizar, reafirmar os trabalhos no sábado. Aquelas pessoas que não conseguem vir na semana, sábado nós temos um trabalho de evangelização, a gente chama de evangelização, onde crianças e adolescentes, né, pré-adolescentes até os 14 anos, vêm para casa aqui a partir das 9 da manhã e tem atividades lúdicas com o intuito de, digamos, alfabetizar, inserir a criança e o adolescente no estudo espírita cristão. Então, tem atividades com as educadoras, existe também a palestra para os pais, os responsáveis, bem como também a reflexão do Evangelho e os passes. Tá? Então, porventura, as pessoas que não conseguirem vir durante a semana podem estar acompanhando aí no sábado de manhã, também pode estar vindo aí refletir sobre o Evangelho, que, como todos sabem, é importante, faz parte não apenas da reflexão, mas também faz parte do tratamento espiritual. O tratamento espiritual ele começa com o Evangelho, né? com a nossa reflexão e também as atividades normais de massa. Tá bom? Vamos então, nesse momento, buscar o nosso pensamento elevado a Jesus, a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, tirando dos nossos corações e dos nossos pensamentos todas as preocupações exteriores, e nesse momento de reflexão, de auxílio por meio desses amigos espirituais, possamos compreender as lições do Evangelho de hoje, possamos buscar as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio espiritual. E assim, gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente nesta casa, nos amparando, nos instruindo. Iniciamos as reflexões da noite de hoje com a prece de Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações da vida e ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, deixa eu pegar o meu aqui que já está marcado. Hoje nós vamos refletir no capítulo 12
Evangelho segundo o Espiritismo. É um título que eu já fiz algumas reflexões sobre esse tema, eu e outros expositores. Amai os nossos inimigos. Nós vamos nos deter ao item 1 a 4 desse capítulo do Evangelho, cujo título é Pagar o Mal com o Bem. E para a gente iniciar essa reflexão juntos, eu vou ler uma passagem de Mateus, do capítulo 5, versículos 5 a 20 e 43 a 47, que é o primeiro item desse capítulo. Vou pedir licença para vocês, para fazer a leitura e pedir desculpas também, porque mais uma vez eu esqueci meus óculos. Então já vou dificultar um pouco a leitura. Pagar o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito? Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentai vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? E eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha que interessante. Primeiro título já é uma coisa muito cômoda. Amai nossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Eu digo incômoda porque nós, na condição espiritual no qual se encontramos, isso mexe bastante com o nosso ego, né? Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Mas olha que interessante. Jesus, quando fala isso, Mateus anota, ele deixa muito claro que existia uma lei anterior, que era a lei de Talião, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, no qual eu deveria tratar bem aquelas pessoas que me tratam bem e retribuir com ferro e fogo aquelas pessoas que me tratam mal. E ele disse, eu vos digo, ame o vosso inimigo. Então ele muda completamente todo o comportamento daquela sociedade que ele vivia. Não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Não trate o seu inimigo da mesma forma que ele te trata. Jesus deixa muito claro nessa passagem. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente refletir é justamente nós levantarmos quem são nossos inimigos. O que é ser inimigo de alguém? Já falei muitas vezes aqui e torno a repetir. A definição da palavra inimigo é qualquer pessoa que entra em oposição, que se mostra hostil, contraditório, adverso àquilo que você pensa e acredita. Ele milita, ou seja, ele age totalmente contrário àquilo que você demonstra ser. Então, o primeiro ponto é isso. A palavra inimigo é aquela pessoa que se opõe a você, que cria a inimizade, que cria a antipatia. Então temos que refletir bastante sobre isso, né? Porque se a gente for compreender o sentido de inimigo, mostra que não só temos muitos inimigos, como também somos inimigos de muita gente.
Então, se nós fizermos uma análise profunda, refletindo essas palavras de Jesus, a gente pode dizer que é quase impossível, dentro da condição espiritual que nós nos encontramos, amar os nossos inimigos. Porque, tendo conhecimento minimamente de quem nós somos, nós sabemos que em todos, ou melhor, a maioria das vivências que nós temos, o ato de amar os nossos inimigos passou bem longe. Nós não aprendemos a amar os nossos inimigos. Nós não seguimos essa condição que Jesus pede. Nós ainda, dada a nossa condição, carregamos ainda no nosso íntimo aquela lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Eu vou me tratar, eu vou tratar bem quem eu considero, quem eu gosto. Quem eu não gosto, eu trato mal. A maioria dos momentos das nossas vidas, nós agimos assim. Primeiramente, Jesus fala, olha, não devemos odiar o nosso inimigo, bem como também não devemos apenas amar aquele que nos ama, porque é muito fácil amar aquele que nos ama, aquele que nos agrada, aquele que não se contrapõe com aquilo que nós pensamos. É muito fácil nós criarmos simpatia por esse tipo de pessoa. E ele fala, olha, o sol nasce para todos. O nosso inimigo, antes de mais nada, é nosso irmão. E Deus é o nosso Pai maior. E Deus, por meio de Jesus, diz que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Que o amor tem que ser algo que não distingua ninguém. Deus faz o sol para os justos, para as pessoas que são justas, que fazem o bem, né? Como Ele fez o sol para aqueles que também são justos. O sol é o mesmo para todos. E Jesus sabia disso, que nós somos ainda limitados moralmente a ponto de amar o nosso inimigo da mesma forma que amamos um amigo. Jesus sabia disso. E eu estou falando de mais de 2000 anos atrás. Se naquela época aquilo estava muito claro, hoje, se Jesus falasse a mesma coisa, também estaria muito claro. Porque passou-se 2000 anos e as coisas não mudaram do ponto de vista moral. Muitas vezes, em momentos da nossa vida, nós agimos como os fariseus e os escribas. Então é importante a gente refletir quem nós somos. É importante nós termos a simplicidade de assumir a nossa condição e de compreender o seguinte, que nós ainda não temos a condição de ter a ternura, a amorosidade, a confiança naquelas pessoas que nos querem mal. Poxa, mas peraí, Ronaldo, você está contradizendo. Então você está falando que não é para amar os nossos inimigos? Não. Jesus deixou muito claro, ame os nossos inimigos. Mas ele também deixa muito claro a nossa condição. E nós não conseguimos disfarçar quem não somos por muito tempo. Ou alguém de nós aqui, quando vê uma pessoa que incomoda, a gente tem o mesmo tipo de tratamento ou a mesma energia quando a gente encontra alguém que a gente adora. Não é. Quando a gente encontra alguém que a gente adora, a gente sente uma energia. Quando eu encontro alguém que eu não gosto, a energia é outra.
Então, o que Jesus nos diz nessa passagem, neste capítulo, inclusive com a orientação dos Espíritos, amar o inimigo não significa ter uma afeição forçada por algo que nós não gostamos. Até porque se nós fizermos isso, nós vamos ter dois problemas. O primeiro, nós estaremos sendo falsos. E isso é algo ruim. E o segundo ponto, se nós dermos a liberdade para alguém que não gosta da gente, esse alguém que não gosta da gente pode abusar disso. Porque geralmente as pessoas que nós caracterizamos como inimigos são pessoas que já quebraram a nossa confiança. São pessoas que já praticaram dentro do nosso ponto de vista algo que nos fez mal. Então, amar o inimigo não significa fingir socialmente ser uma pessoa de bem, ou fingir socialmente que nós agimos politicamente correto. Isso é fingimento, isso não é amor. Porque nós podemos, na aparência, mostrar bondade, compreensão, e dentro dos nossos pensamentos, maldade. Ai, como eu faço essa pessoa? Se eu pudesse, eu... Tá? Mas por fora, oi querido, oi querida. E por dentro, se eu pudesse acabar com a vida dela, eu acabava. Se eu pudesse dar um jeitinho para fazer essa pessoa ser mandada embora, olha, essa mulher, você só merece isso. Olha que interessante. Então, quando nós temos o pensamento voltado ao mal, a aparência social de você amar alguém se torna inócua, se torna falsa, se torna hipócrita. E o que Jesus ensina é que amar os nossos inimigos na condição que nós estamos significa não ter qualquer tipo de ódio, rancor ou desejo de vingança por aqueles que nos fazem mal a nós. É justamente nós aprendermos a desejar o bem no lugar do mal. É aceitarmos a nossa condição de espíritos inferiores num planeta onde o mal prevalece sobre o bem, como disse os Espíritos a Kardec, no livro dos Espíritos, e buscar agir pelo caminho correto, pelo caminho do bem. Porque quando nós, socialmente, fingimos um perdão, ou amamos de uma maneira falsa, ou seja, amamos na aparência e não na essência, que é o nosso pensamento, quando a gente pensa o mal, independente da aparência do bem, né, quando a gente é lobo em pele de cordeiro, nós carregamos para nós toda a maldade que nós estamos pensando. Nós criamos para nós uma algema fluídica, um mal que nós projetamos para nós mesmos. E esse mal que nós projetamos pelos nossos pensamentos acende uma luzinha, só que uma luzinha vermelha. Então todo mundo que gosta do mal, vendo aquela luzinha, aquela anteninha do mal, vai vir atrás de você. Porque o seu pensamento, como um imã, atrai todo o mal. E essas influências podem ser tanto de pessoas desencarnadas, como na maioria das vezes de pessoas encarnadas. Como assim? Os espíritos não agem sobre a gente? Claro que agem. Mas quem diz que nós encarnados não somos espíritos? Que nós só atraímos aquilo que não vemos? Ao contrário. Se você está pensando mal, vai para um lugar ruim,
você acha que você vai atrair? Coisa ruim. Na literatura espírita, tem um livro chamado Nosso Lar, um livro que virou filme. E eu gosto muito, quando eu falo desse tema, lembrar de um capítulo desse livro que no filme retrata até de uma maneira bem interessante. O André Luiz quer ver a família dele. Já está lá, já foi resgatado no umbral. Quem não leu Nosso Lar, eu vou fazer spoiler aqui. Tá? Leiam, porque vai ser muito melhor que eu, inclusive. E aí ele está lá, ele quer ver a família, para resumir assim, o pessoal vai enrolando, André, dá um momento, vai trabalhar mais um pouquinho, né? Vai se recuperar, cuidar de você, vai acumulando bons olhos aí, uma hora dá certo. E ele fica lá, não, mas eu quero ver a família, eu quero ver a família. Tá. Então vai lá. Isso aqui é seu livre-arbítrio, né? Nós estamos tentando te ajudar. Você não quer. Se você acha que você está preparado, boa sorte. Ele vai, pega o aerobus, não sei o quê, pá, vem para a terra. Aí ele chega na casa dele, uma filha lembrando dele assim, mas de uma maneira bem superficial. A outra filha cuidando da vida, falando mal também. Ele era legal, mas também era. O livro é até mais detalhado nisso. E ele vê a esposa com outro homem. O que acontece no filme? Eu vou pegar o filme porque eu acho que quem não leu pelo menos uma vez assistiu o filme. Quem não assistiu, o convite está feito. E aí quando ele começa a ter ódio daquela situação, né? Ele desencarnou, gente. Nesse ponto nós temos que pensar como os católicos. Sou casado até que a morte nos separe. A morte separou, separou mesmo. A vida vai continuar para você lá e vai continuar para a pessoa aqui. Ou você acha justo, por exemplo, uma mulher que perde o marido cedo, não ter oportunidade de ser feliz com outra pessoa. Se você ama a pessoa, você não deve se importar com isso, porque você quer o bem dela. O amor significa ter o bem pelo próximo, antes de você, inclusive, antes dos seus interesses. E aí, beleza, quando ele começa a pensar no tempo do André Luiz, ele começa, na mente dele, o filme mostra muito isso, começa a projetar aquela energia ruim, aquelas imagens dele quando ele estava desencarnado, totalmente perdido no umbral. É exatamente o que acontece conosco. Quando nós pensamos algo ruim, esse algo ruim vai criar um ambiente ruim para nós, vai trazer energias negativas para a gente. E isso é explicado não só pelo Espiritismo hoje, pela lei da física. Na física existe uma lei chamada assimilação e repulsão de fluidos. O que é assimilação de fluidos? Eu assimilo aquilo que eu gosto, aquilo que eu me conecto. O que é repulsão? Eu expurgo, eu coloco para fora aquilo que não bate com a minha energia. Então, pensamentos bons assimilam coisas boas, se sintonizam com pensamentos bons e situações boas, e causam repulsão aos maus pensamentos. Pensar coisas boas não apenas atrai coisas boas, mas expurgam todo e qualquer pensamento ou energia que não esteja condicionado à bondade. A física fala isso. Nesse sentido, pensando no perdão aos nossos inimigos, e entendendo essa lei de assimilação, de repulsão, entendendo as leis divinas, podemos dizer o seguinte: perdoar os nossos inimigos significa
antes de mais nada, nos isolarmos de todo e qualquer mal que esse inimigo possa fazer contra nós. Perdoar os nossos inimigos sem pensamentos ocultos de maldade ou sem impor qualquer tipo de condição. Como assim impor condição? Sim, olha, eu te perdoo, mas você vai ter que fazer isso. Eu volto para você, desde que. Então, assim, desde que, se você fizer, isso não é perdão, isso se chama tirania. Quando eu imponho o livre-arbítrio do próximo e quero que ele faça o que eu desejo, isso é tirania. Isso não tem nada a ver com amor, muito menos com perdão, porque o livre-arbítrio é a coisa mais divina que nós temos. Eu falei a coisa, mas todo mundo sabe que é o livre-arbítrio, nosso direito de escolha. O que nos torna diferente dos outros animais é o nosso livre-arbítrio. O que nos torna racionais é a capacidade que temos de escolha. É isso que nos torna seres racionais. Então, perdoar os nossos inimigos é não desejar o mal ao próximo, não impor condições para que haja qualquer tipo de reconciliação. É desejar o bem no lugar do mal. É não fazer nada que possa prejudicá-lo com alguma palavra ou com alguma ação. Porque, como eu já disse, quando a gente cria por meio de pensamentos, palavras, ações, materializa qualquer maldade, nós estamos atraindo a maldade para nós. Se nós pensarmos o bem, nós estaremos traindo o bem para nós. É importante nós termos essa reflexão, porque amar o inimigo é a coisa mais difícil que existe, mas por outro lado é a maior vitória de um espírito contra o próprio egoísmo e o próprio orgulho. Por isso que Jesus fala: não há mérito nenhum só a gente amar quem a gente gosta, porque isso até os malfeitores sabem fazer. Até um criminoso sabe amar aquele que o acolhe, sabe amar aquele seu parceiro, aquele seu irmão que está lado a lado com ele. Até um criminoso sabe fazer isso, e nós não temos mérito. Os criminosos amam aqueles que são próximos. E Deus nos ensina que temos que amar indistintamente uns aos outros, porque nosso Pai Deus ama a todos nós, faz o sol nascer para os justos e para os injustos. Com um detalhe: Deus não castiga e não julga ninguém. Se alguém fez o mal para nós, o mal ele não fez para nós, ele fez antes de mais nada, primeiramente para ele. Ele vai responder pelas consequências dos seus atos, não eu que fui ofendido. Então ele que fica com a maldade dele lá. Agora, se eu cair na isca, criar um sentimento de vingança, de rancor, eu não estou projetando mal para ele. Eu estou abraçando o mal que ele fez para mim, ou o sentimento que ele sente por mim, e potencializando em mim. Nós temos que pensar dessa forma. E aí vocês vão perguntar: tá, né? Por que existe inimigo então? Por que Deus permite que pessoas más nos ataquem? Eu já disse isso uma vez aqui também. Eu apelidei eles. Eles são personal trainers. Eu costumo dizer que as pessoas que querem o nosso mal, ou que discordam das nossas opiniões, são os nossos personal trainers. Porque eles treinam a nossa paciência, aquele familiar difícil, complicado, eles treinam o tempo todo a nossa paciência, nossa compaixão, nossa capacidade de amor, a nossa resignação, ou seja, a nossa aceitação das coisas da vida sem qualquer tipo de fuga, porque a vida não mente para nós.
Nós que gostamos de tentar enganá-la, mas a vida não mente para nós. E principalmente a nossa capacidade de perdoar. Com uma ressalva: perdoar o nosso inimigo não significa ser amigo dele. Ninguém consegue, na condição que está, ter confiança por alguém que nos fez mal. O perdoar os nossos inimigos é simplesmente não desejar o mal que ele fez para a gente. Porque nós não vamos conseguir. Uma pessoa que trai a sua confiança, o seu respeito, você nunca mais vai olhar para ela da mesma forma que você olhava antes. Isso é natural. Nós temos todos os defeitos, mas nesses casos de memória nós não temos nunca. Nós podemos não sentir mais nada em relação a um fato ruim, desagradável da nossa vida, porque graças a Deus todos nós sabemos, né? Que todo dia nós temos a bênção do esquecimento. A gente dorme, acorda, o sol aparece de novo, tudo se renova. Isso é o nosso anestésico. Mas esquecer a gente não esquece. Por isso que eles são nossos personagens treinos. Porque eles nos ajudam, de certa forma, a treinar todos os sentimentos que nós temos dentro de nós. A observar a nós mesmos e olhar que tipo de comportamento eu devo ter em determinada situação. Eles nos ajudam a refletir. São os nossos inimigos amigos. Por esse motivo, nós não temos que ser juízes, querer punir, querer julgar alguém que faz mal. Nós temos que combater o mal, principalmente dentro de nós. Ou o mal que for prejudicado mais pessoas. Isso é nosso dever. Agora, ser juiz, vingar, não sabe por quê? É aquilo que eu disse no comecinho. Porque em maior ou menor grau, nós somos inimigos de alguém também. Você acha que todos gostam de nós? Todos gostam do que eu falo, do que eu penso? Óbvio que não. Óbvio que não. Todos nós temos os nossos inimigos. Se o inimigo é aquele que se opõe a algo que a gente acredita, que milita em outro campo, vamos dizer assim, dentro de casa a gente já tem. Dentro de casa, na própria família, nós já temos. No decorrer dessa existência, imagine nas outras. Imagine nas outras. Então nós não devemos ser juízes do malfeitor, aquele que faz o mal para nós. Porque ele vai se corrigir do mal que ele fez para nós. Por meio de quê? Da lei de causa e efeito. Se ele está projetando o mal pelo pensamento dele, ele vai colher o mal que ele está projetando. Aquela corrente fluídica que nós não devemos ter, ele já teve quando ele fez o mal. Então ele vai, como é que eu posso dizer? Vivenciar todo o mal que ele fez para nós. Se ele desejou o mal, ele vai colher o mal. De que forma? Não importa, desde que eu não seja o instrumento. Alguém um dia vai fazer o mal para ele. De quantas situações a gente já viu que a pessoa fez tanto mal, e a gente fica, determinado momento da vida, nossa, mas a pessoa faz tanto mal e nunca é punida, parece que virou um Deus. Quanto mais maldade, parece que mais medo ele causa nas pessoas. Se ele tiver sorte, ele começa a colher o mal aqui. Você imagina na hora de desencarnar, que ele não vai ter guardas para proteger, que ele não vai ter o poder financeiro que ele tem. Então, se Deus permitir que ele colhe aqui, é lei de causa e efeito. Quem pratica o mal colhe o sofrimento e vai vivenciar todas as consequências da sua mal conduta. Outra coisa interessante, nós não podemos, como espíritas, esquecer que tudo é passageiro. Nós temos a vida presente agora, teremos uma vida futura e nós temos um passado. Tudo está ali. Temos que compreender que ódio
e rancor, quando a gente sente pelo próximo, somos nós que nos tornamos desprezíveis. Quando o inimigo faz o mal para mim e eu faço igual ou pior que ele, eu sou mais culpado. Então, por esse motivo, para nós buscarmos a nossa elevação moral, para nós buscarmos aprender a seguir o caminho do bem, para a gente começar a ter uma boa conduta, para a gente buscar ser uma alma maior, mais generosa, mais paciente, nós temos que buscar o caminho do bem. Porque percebam que qualquer bem, por menor que a gente faça, traz o sentimento de tranquilidade e consciência tranquila. Se nós não agimos, prestem atenção, tem muitas pessoas aqui muito mais velhas que eu, que já vivenciaram muito mais que eu, sabem muito mais que eu. Quando você não reage a uma maldade, a sua consciência fica tranquila, porque não foi você que fez o mal, e você não projetou o mal para você. Porque quando a gente projeta e se vinga, nós estamos demonstrando que estamos na mesma condição que o nosso inimigo, ou pior que ele. O cara vai lá, me xinga, eu abraço aquele mal que ele lançou para mim, vou lá e mato ele. Quem está pior? Ah, mas ele foi injusto, ele me xingou, eu não mereço isso. Tudo bem, mas olha o que você fez. Quem está pior? Quem está mais desequilibrado? Aquele que fez o mal ou aquele que projetou o mal para si? Para finalizar, o tempo está acabando, Chico Xavier tem duas frases que falam sobre isso. Ele fala assim: aquele que não perdoa o inimigo carrega um fardo desnecessário. Ou seja, ele carrega um mal que não é dele. E tem uma outra que é muito mais famosa, que diz o seguinte, ele sempre dizia isso: eu fico muito triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor, porque magoar alguém é algo terrível. E fiquemos com essa reflexão do Chico. Boa noite a todos. Vamos nesse momento então acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções, buscando mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, buscando sentir a presença dos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, buscando sentir as energias benéficas desse ambiente de paz, de reflexão, e juntamente com os nossos amigos espirituais, rogamos ao nosso Pai Maior que tenha misericórdia de nós, que nos acolha em nossos sofrimentos, que compreenda e perdoe as nossas imperfeições, que nos auxilie nos devaneios que encontramos nas nossas vidas. Pedimos ao nosso Pai Maior, por meio de sua misericórdia, que imita um pouco de luz e que essa luz ilumine o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e que essa luz de nosso Pai nós possamos dividi-la, porque ela não é nossa, e possamos auxiliar a todos os irmãos dos nossos lares, que essa luz perpasse por cada pessoa, por cada animal de estimação, por cada ambiente do nosso lar. E se porventura algum irmão por ali estiver sem o propósito do bem,
ou por alguma situação que nós criamos, que Ele nos perdoe, que a equipe espiritual que nos acompanhe possa trazer Ele para o tratamento necessário. Que essa luz também se projete aos nossos familiares, aos nossos amigos necessitados, que eles possam receber essa luz, essa paz que sentimos agora, de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento. Que essa luz também se projete nos nossos locais de trabalho, a todas as pessoas, inclusive aquelas que não aprendemos a compreender. Que essa luz se una com outras luzes e que alcance também os necessitados, os enfermos nos hospitais, aos nossos irmãos que estão nas ruas, aos nossos irmãos desencarnados que passem por alguma necessidade, aos nossos irmãos que estão encarcerados, enfim, que a equipe espiritual possa utilizar esses bons pensamentos, esses fluidos que aqui temos agora, para acolher as pessoas que necessitam e merecem. Nesse momento vamos retornando os nossos pensamentos desta casa, agradecendo esta casa pela oportunidade de nos acolher, agradecendo esta casa por nos partilhar esse momento de refletir o Evangelho do nosso Mestre Jesus, agradecer esta casa pelo trabalho que faz, curando as nossas dores, tirando as nossas dúvidas, aquietando os nossos corações, e assim gratos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos irmãos da espiritualidade aqui presente que realizam esse trabalho. Pedimos licença para encerrar as reflexões do Evangelho de hoje, louvando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia damos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações da vida e ajude-nos a nos livrar de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.